Aí tem que ir drenando para acumular na parte de baixo para você coletar o chorume, né? Fazendo o minhocário direitinho, cuidando dessas coisas de procurar não usar cítrico, tem que mexer uma vez por semana, não pode deixar perto da luz, minhoca é fotófoba, se você usar um recipiente que seja transparente, elas vão fugir, entre outras coisas, né? Usar coisa que tenha produto de origem animal. Se você não fizer tudo direitinho, gente, o chorume gerado, né, o biofertilizante gerado no minhocário, ele é transparente, ele é verde transparente, verde claro, sem cheiro nenhum. É uma coisa assim linda de se ver. Tá? Os biofertilizantes obtidos em minhocário tem uns que são mais escuros, mas eu acho que é quando eles misturam com gongolo também, mas os que eu fiz com minhoca californiana, que eu tenho experiência, que é essa minhoquinha que está aí, a vermelha, e tendo todo aquele cuidado, né? São do tipo que o biofertilizante é super clarinho, né? Se vocês forem no site da Morada da Floresta e colocarem minhocário, vocês não precisam comprar o minhocário deles não, que custa R$ 300. Mas tem dica para fazer o seu minhocário. Você pode fazer o seu minhocário com o quê? Com um balde de manteiga da padaria. 3 baldes de manteiga da padaria e monta o minhocário da Morada da Floresta. E cata a minhoca do quintal, cata gongô do quintal e faz aquele esquema, sabe? É possível sim, e com a minhoca, menos chance de dar cheiro e você não vai ter que se preocupar em ficar revolvendo, porque se você fizer sem minhoca, você tem que olhar 3, 4 vezes por dia o balde de compostagem, para você ficar revolvendo, para não faltar oxigênio, para a umidade se espalhar ali, para verificar se a temperatura estiver fria, tá faltando carbono, né, no processo, né? Então você tem que adicionar carbono, tem essa relação carbono-nitrogênio também. Tá um cheiro ruim, tá tendo ou esse cheiro ruim da amônia é porque está faltando oxigênio, ou esse cheiro ruim da amônia é porque a relação carbono-nitrogênio não está adequada. E com isso, as bactérias elas precisam de carbono para se alimentar e nitrogênio para crescer. Então, se está fedendo demais, elas têm muito nitrogênio, mas não tem carbono. Então, elas não vão conseguir se alimentar, obter energia. Então, vai ter que adicionar o quê? Mais material seco. A folha seca, gente, ela adiciona carbono no processo. E o alimento fresco, a fruta, o legume, ele adiciona mais nitrogênio, o alimento fresco. Não, se der cheiro, pode atrair barata, e é esse o problema. Por isso que você tem que fazer uma fiscalização o tempo todo. Tem que tapar, né? Para você não atrair a barata. Como é que você vai tapar? Você vai tapar usando como se fosse uma mosquiteira, uma tela de mosquiteira. Usa uma tela de mosquiteira e se revolve, e para drenar, que a drenagem ela ocorra num balde acoplado, num balde acoplado, tipo uma vasilha menorzinha acoplada a seu balde. Porque aí você vai, de vez em quando, tirar e retirar o fertilizante ali. Mas é um processo. Se você demole 2 dias e não olhar para a sua compostagem, vai começar a dar anaerobiose e vai atrair bicho. Cara, é uma coisa chata mesmo, assim. Eu, por exemplo, eu não tenho feito na minha casa. Porque que eu fazia? Eu congelava. Sabe o que vocês podem fazer também, vocês que estão dentro da universidade? Lá no IFE a gente montou um minhocário. E o que todo mundo fazia? Todo resíduo orgânico congelava. O meu congelador, né, nessa pandemia ficou cheio de saco de resíduo orgânico.
porque eu vou congelando tudo. Aí depois eu levava para o IFRJ e colocava no minhocário lá. As minhoquinhas, elas fazem isso, elas gostam às vezes de ficar perto do chorume. Aí uma pessoa com quem eu aprendi, né, sobre minhocário, né, quem me ensinou, foi um menino que era parente de um aluno lá no IFRJ, ele era da área de engenharia ambiental e ele que ensinou para gente, né? E ele falou que nesse caso é bom você colocar um tijolinho ou metade de um tijolinho no balde de baixo, que aí as minhoquinhas, se elas caírem ali, elas sobem no tijolinho e vão conseguir voltar para o local. Mas é isso, Igor, tem que ter todo um controle para elas não se afogar, elas podem. Por isso que é bom colocar esse tijolinho, esse esquema do tijolinho é bom, para não acontecer isso. Mas se você for fazer sem minhoca, né, aí é esse trabalho de olhar 3, 4 vezes por dia e ir ajustando. Vendo se está. Aí, por exemplo, não tá com cheiro ruim, mas a temperatura não está subindo. Se a temperatura não está subindo, está faltando nitrogênio, porque o nitrogênio vai permitir o crescimento bacteriano. E se houver crescimento bacteriano, quanto mais bactéria tiver ali, mais calor vai ser liberado pela atividade de biodegradação, porque a biodegradação libera calor. Aí é uma forma, são indicativos que você vai observando essas coisas no processo. Mas é possível fazer compostagem num balde velho. Só você vai ter que ter esse esforço, sem minhoca, fazer esse esforço de picar bem, de não colocar muito produto animal, tem que ser aos pouquinhos, origem animal, produto de origem animal e cítrico, bem aos pouquinhos, e se não tiver minhoca, tá? E todo esse esforço para revolver e também colocar folha picada e sempre manter tapado e vedado com uma tela de mosquiteira para não entrar barata ali. É chatinho, mas dá para fazer. E se você não puder, a iniciativa, você pode montar essa iniciativa na sua rua, se tiver um local, um minhocário para todo mundo, porque cada dia uma pessoa pode fazer isso. É uma forma, montar uma compostagem conjunta, que aí não fica tão difícil. E também na universidade, aí você leva o resíduo orgânico lá, tudo que você for gerando, você deixa no congelador. Aí depois você leva para lá, para o minhocário. Existe também, se você tem um sistema chamado, eu não sei se em seropédica não tem, mas vocês podem montar isso, gente. Ciclo orgânico. Ciclo orgânico, não sei se vocês já viram falar, é uma empresa que faz a compostagem por você. Você ganha tipo uma bombona de plástico, vai colocando os resíduos orgânicos ali, uma vez por semana alguém vai lá e busca, e você paga um valor que é assim, R$ 30 por mês, eu acho, o plano mais básico, porque se você pagar R$ 30 por mês, eles buscam de 15 em 15 dias ou de um em um mês. Aí você paga esse dinheiro, né, uma mensalidade, e depois você ganha adubo. É uma forma de terceirizar e investir uma empresa dessa é interessante, né? É bem legal se vocês quiserem olhar o trabalho do ciclo orgânico, né? As minhocas eram as mais faladas com relação à compostagem, mas agora o gongolo, o piolho de cobra, tá em alta, né? E às vezes é mais fácil você ver isso do que minhoca. E aqui, né, quando eu falo só da compostagem microbiana, né, que não envolve nem a minhoca, nem o piolho de cobra, né, você tem as bactérias, que são os principais agentes de biodegradação, porque tem um ciclo de vida mais curto, por isso que são os principais agentes. Ela é mais rápida. Se tiver matéria orgânica, ela vai ser a primeira a biodegradar e vai crescer e vai dominar o ambiente. Mas faltando matéria orgânica de fácil biodegradação, quando começa a sobrar mais celulose, mais aminoácidos que tem uma estrutura, o radical do aminoácido com
com uma estrutura química mais difícil de biodegradação. Aí as bactérias deixam de ser os principais agentes. Aí vem os fungos. Só que os fungos, eles não que fazem essa degradação da matéria que é moderadamente biodegradável, eles já não têm um metabolismo tão rápido, então a temperatura vai caindo, até chegar a uma temperatura fria, que é quando entram os actinomicetos, que são bactérias filamentosas, né? Os actinomicetos não são fungos. São bactérias porque, para quem lembrar lá da aulinha de biologia, tem célula procariótica, né? Não sei se vocês lembram disso. Mas aí, no final, quando ocorre o processo de esfriamento e a maturação do composto, são os actinomicetos que agem. E como eles conseguem biodegradar a matéria orgânica de mais difícil biodegradação, o resultado da atividade dos actinomicetos são os chamados ácidos fúlvicos e úmicos, que são os ácidos que dão a coloração escura ao adubo, né? Que dão a coloração escura ao humus. Pode passar, por favor, o slide. Isso aqui é só para mostrar para vocês que a compostagem só microbiana, ela tem você pode acompanhar ela a partir da temperatura, porque quando você inicia a compostagem, né, a temperatura vai aumentar, porque a atividade microbiana vai biodegradando e vai gerar calor. Aí, com isso, a temperatura chega lá perto dos 70 graus e começa a chamada fase termofílica. Enquanto houver matéria orgânica, você pode ir adicionando ali, sempre, vai ficar na fase termofílica. Aí vai chegar um momento que você tem que deixar entrar na fase mesofílica, né? Porque vai ter pouca terra para muito alimento, ou o contrário, né? Você tem que colocar aquilo até um certo momento, né? Aí quando acabar a fase termofílica, vai começar essas bactérias termofílicas, que são as bactérias que vão digerir os compostos de mais fácil biodegradabilidade, que são os lábeis, elas vão passar a não estarem mais ativas porque não vai ter mais tanto composto de fácil biodegradação, só vai ter os moderadamente. Aí vai entrar os fungos na fase mesofílica, fazendo a biodegradação do intermediário. E quando acabar o intermediário, só vai sobrar o quê? Aquilo que ninguém biodegrada. E quem vai fazer isso vão ser principalmente os actinomicetos. Aí entra a fase de resfriamento e maturação, onde a temperatura fica entre 5 a 10 graus, né? Então, se você for pensar que a temperatura chega a quase 70 e ela vai até 10 graus, é bem interessante. E você tem que revolver também, porque se você não revolver de vez em quando, vai liberar tanto calor que a temperatura pode ir acima de 70 e mata todo mundo, porque a bactéria termofílica ela não é hipertermófila, né? Hipertermofílica. Ela aguenta até 70 graus, 80 graus no máximo, e mesmo assim não aguenta bem, né? É um problema. Pode passar, por favor. Aí, gente, esse folheto aí é um folheto que o INEA lançou. Existe uma resolução do INEA, o Conselho Estadual de Meio Ambiente, que é a 55/2013, que ela ensina a implementar pequenos sistemas de coleta seletiva em escolas, em instituições públicas, em locais em que não há condição de eu ter uma lixeira de cada cor para cada tipo de resíduo. Então, basicamente, eu vou separar o reciclável, o não reciclável e o compostável, né? Então, é muito importante que eu não coloque o que não é reciclável junto, né? Algumas coisas
Você pode até colocar ali, alguém vai dar um destino, mas põe separado, por exemplo, se tiver uma cerâmica, uma porcelana que você quebrou, um plano e um espelho, você pode enviar para coleta seletiva, mas coloque separado dos outros vidros, dos outros materiais, tá? Outra coisa, ver se não evitar resíduo perigoso para ser encaminhado para a cooperativa, por favor, não faça isso. E limpar bem. Papel engordurado não tem. Papel, usou guardanapo, usou papel toalha, engordurou um papel, não tem como reciclar, vai jogar no lixo comum. Agora, papelão é reciclável. Pediu a pizza no fim de semana, aí fica aquela gordurinha ali no papelão. Passa um paninho molhado ali, às vezes eu passo um paninho com álcool só para tirar o resto de alimentação, porque para não atrair bicho, o resto de alimento para não atrair bicho e encaminho para reciclagem. E também lavo tudo que eu for reciclar, tudo. A minha pia vive cheia de lixo, porque conforme eu vou lavando louça, já vai soltando a sujeira de uma embalagem, de um plástico, porque assim, você tem que economizar água, mas também tem que encaminhar o resíduo reciclável limpo. Por quê? Porque aquilo vai para uma cooperativa, ela está recebendo um monte de embalagem suja. Aquilo vai atrair um monte de barata, rato, para uma cooperativa. As pessoas já estão vulneráveis, gente. Então, tenham esse trabalho. Lavem, tirem o excesso da caixa de leite, do creme de leite, da embalagem de massa de tomate. Tirem, tomou cerveja, tomou Coca-Cola, tomou o que for na latinha, lave a latinha, deixe secando, porque se você deixar limpo e seco e encaminhar para reciclagem, aquilo vai em boas condições para triagem na cooperativa. Se todas as pessoas fizessem isso, a condição de trabalho dos catadores e das catadoras melhoraria muito. Por muito tempo, houve uma fala de que a gente tinha que encaminhar o resíduo do jeito que tivesse para não gastar água. Hoje a fala é diferenciada. Hoje a fala é encaminhar limpo e, se possível, seco. E uma forma de economizar é enquanto deixar sempre um lixo que você tem que limpar enquanto você está lavando louça. E depois você tira ali com a água, aí você economiza a água, porque você não vai só ficar lavando isso. Estou gastando água para lavar a embalagem. Não é o ideal. Né? É importante economizar água, mas você lavar a louça enquanto você está lavando ali, aquele detergente vai ajudando a limpar, a soltar, né, o processo. É a forma que eu tenho feito. Tem gente que pega a água da máquina de lavar, economiza e depois usa para lavar. Eu não consegui fazer isso, mas isso é melhor ainda. Isso é mais interessante, é isso. Mais interessante ainda, porque você ainda vai ser mais consciente com a questão da água. Pode passar. Aí outra coisa também, tudo que for microlixo, gente, vocês tentam juntar, né? Não sei se vocês sabem que se vocês tirarem a tampinha e juntarem essa tampinha de todas as garrafas, essa tampinha plástica, além dela ser reciclada, ela ainda ajuda da cadeira de rodas para cadeirantes que não têm acesso, tá? Então ainda tem um trabalho social relativo a isso. É, anel de latinha também, prego, tudo que for de metal assim, que for pequeno, você pode às vezes colocar dentro de uma garrafa, porque aí é uma forma de você juntar esse microlixo. Então, eu me esqueci o nome desse projeto. Como é que é o nome desse projeto? Alguma coisa sobre rodas. Eu estou juntando também, Suzane. Tem um monte de tampinha aqui. Eu levava papel alumínio perfeitamente reciclável, tá? Dá para reciclar o papel alumínio.
que eu faço? Eu dou uma limpada nele, né? E depois eu amasso e coloco junto com as latinhas. Junta as tampinhas, né? Pode juntar. Tudo que é microlixo, que for reciclável, você pode acumular para depois você encaminhar junto. Agora, uma coisinha só é capaz de cair, né? Ah, que legal. Depois, Aline, coloca o nome dessa ONG aí para a gente saber, por favor. Outra coisa também, lata, né? Ela falou de animais abandonados. Quando vocês forem reciclar lata, lata de milho, lata de ervilha, lata de massa de tomate, é importante que vocês amassem a lata para que não fique ela não fique aberta, porque às vezes um animal pode mexer no lixo e ficar com o focinho agarrado na boca da lata e se machucar. E também pode cortar um ser humano, né? Porque às vezes na hora com o abridor que você abriu com a lata, aquilo fica tipo uma lâmina. Então é importante fazer isso. Por exemplo, o que você vê, se você quer ter um cuidado ainda melhor com as coisas, por exemplo, que tiver adesivo, você corta, aí você joga o que tem adesivo no lixo comum e a parte do plástico que não tem um adesivo, você joga no reciclável. Tudo vai depender do seu tempo, mas se você já entregar limpo tudo que você colocar e seco, já vai facilitar. E os catadores e catadoras, eles às vezes dão um jeito a coisas que você. Eles vão dar um jeito de fazer a destinação daquilo. Ou a cooperativa de reciclagem. E também pergunta, né? Porque chega um momento que você pergunta, recebe isso? Aí eles falam, recebo, não, é assim que você vai fazendo o processo. É, pode, agora, acabou, aí seria, acho que acabou, né? Ou tem mais? Eu não lembro. Ah, sim. Aí eu já falei na aula de terça-feira isso para vocês, né? Mas eu fiz tipo um, num slide só, o que que você pode fazer. Então, embalagem de agrotóxicos, você vai ver se depois você pode devolver na loja que você comprou. Se não, você vai entrar em contato com a fabricante e ver como é que você pode destinar. Porque aquele processo tem, eu estou falando de agrotóxico assim, do tipo formicida, aquele negócio para barata, que aquilo é como se fosse um inseticida e é similar ao agrotóxico. Então, você pode verificar como é que você consegue devolver, se você pode devolver na loja ou contactar o fabricante para você saber como é que você vai fazer a destinação. O óleo lubrificante no posto de gasolina, as pilhas e baterias hipermercado, lojas de construção civil, centros comerciais, os medicamentos. Atualmente, só em farmácia que faz parte do programa Descarte Consciente, mas a partir de dezembro, todas as farmácias vão receber. Pneu, borracharia ou um pátio que é administrado pela prefeitura, embalagem de lubrificante, loja automotiva, posto de gasolina, lâmpada, geralmente shopping, grandes lojas de construção civil, hipermercados, mas sempre olhando no site da entidade gestora, né, gente? Impev, Jogue Limpo, Green Electron, Abrafarma, Reciclos. No caso, a Abrafarma vai ser só em dezembro, agora tem que olhar no site do Descarte Consciente. É, é, eu falei para vocês que tem elas três opções: ou você coloca na coleta seletiva municipal, ou você acha uma cooperativa, ou você coloca no ponto de entrega voluntária, num shopping, numa grande loja de construção civil, no centro comercial, no hipermercado. E eletroeletrônicos, por enquanto, não está também em vigor o acordo setorial, né, pela Green Electron, só vai ser ano que vem. Aqui a gente viu na terça-feira que vai começar em 3 municípios, que vai ser Nova Iguaçu, São Gonçalo e Rio de Janeiro. Aí eu estou em dúvida se vai ser Duque de Caxias, provavelmente vai entrar também, né? Mas enquanto isso,
vocês podem fazer a destinação pela prefeitura, esqueci de colocar ali. Tem a questão da prefeitura, né? Volumes especiais a prefeitura faz. Celular, computador, às vezes Carrefour, Walmart, Leroy Merlin recebe, ou em lojas da Fast Shop, Ponto Frio, Casas Bahia, às vezes tem coletor lá funcionando em algumas lojas. Mas é um processo que não é em todos, por isso que você vai no site da Green Electron e também vai naquele portal e-Ciclo que eu falei, né? Para quem não lembra, no portal e-Ciclo, lá você, tudo que você tiver dúvida sobre o que destinar, eles vão te dar alguma sugestão. Aí vem a outra apresentação. Júlia conseguiu